E é um status bem em cima, dado pelo governo federal, enfim, que esse parque ele foi pensado, planejado por um rico minerador aqui da região, chamado Bernardo Paz, talvez vocês já tenham ouvido falar dele. Rico não, bilionário, o tal do homem, e ele, desde a década de 60, ele veio pensando nisso aqui. Então a primeira coisa que é interessante vocês olharem e entenderem isso aqui, embora tenha toda essa exuberância de natureza que a gente está vendo, isso aqui não tem nada natural. Isso aqui foi tudo planejado, pensado, projetado e construído. Inclusive as lagoas são 5 ou 6 lagos que tem aqui, são todos artificiais, tá? Desde a década de 60 ele tem pensado nisso, idealizou o parque, foi construindo ao longo dessas 6 décadas aí, 5, 6 décadas, tá? E aí chegou a isso aqui que a gente tem. Então, assim, além de jardim botânico, que tem toda essa situação de natureza que a gente vai poder ver aqui, ele tem uma especificidade desse jardim botânico, que é o seguinte: ele pensou de casar essa coisa da natureza com a arte contemporânea. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui em torno de 100 artistas, 100 nomes de artistas brasileiros e estrangeiros também, provavelmente os mais importantes nomes da arte contemporânea da década de 60. Vocês sabem que a partir do final da década de 50, década de 60, a gente tem uma mudança de conceito de arte moderna para arte contemporânea, tá? Então foi exatamente esse início da arte contemporânea que coincidiu com esse pensamento dele de criação desse parque, e por conta disso a gente tem então aqui dentro muitos dos mais importantes nomes da arte contemporânea que a gente tem no mundo e no Brasil. Todos os mais importantes nomes da arte contemporânea brasileiros praticamente são aqui. São em torno de 100 artistas, a gente tem dezenas de galerias, algumas galerias que são específicas de alguns artistas. A gente tem também ao longo, a gente tem um monte de surpresas, a gente vai caminhando no meio da trilha, de repente a gente tem uma grande instalação, como essa que a gente acabou de ver aqui, tá? Enfim, é um parque que casa essa coisa do ambiente com arte contemporânea. Então o tempo todo a gente caminha, a gente vai ver que tem enormes galerias, inclusive essas galerias são construídas com essas características de arquitetura contemporânea, tá? E instalações diversas que trabalham com essa ideia sempre do casamento dessa arte e arquitetura contemporânea com o paisagismo, tá, gente? Então é um parque que assim, cada vez mais sendo reconhecido no exterior, inclusive. Toda semana passada mesmo saiu reportagem sobre UT no New York Times, que é um dos mais importantes jornais dos Estados Unidos, tá? Enfim, a ideia da gente é o seguinte: a gente vai fazer uma visita panorâmica bem aqui nessa área central para dar tempo, acho que da gente chegar lá às 11 horas, e aí às 11 a gente tem essa visita monitorada que é na área central, ou seja, a gente vai visitar as mais importantes galerias que tem aqui na área central. Como monitor ele vai falando dos artistas que tem nessas galerias, tá? E algumas dessas instalações também, porque tem muitas galerias, muitas instalações que ficam um pouco mais distantes dessa área central, que inclusive tem que fazer o percurso nesses carrinhos aí, né? Para pegar o carrinho depois tem que ir lá e trocar pulseira. Na recepção, e no mapa o carrinho ele passa só pelas áreas pontilhadas. É como ponto de ônibus, vocês têm que fazer uma caminhada, pega o carrinho, ele vai. Então a ideia é mais ou menos essa: a gente faz essa nossa volta aqui só para vocês se interarem com o espaço. Depois a gente volta às 11 lá e sai fazendo o roteiro com o monitor. E aí essa monitoria ela dura 1 hora e meia. Ou seja, a gente vai ter até torno de meio-dia e meia para fazer esse roteiro. Outra coisa também, e depois de 1h30, eu acho que é legal cada um ficar livre. Quem quiser ir fazer essas visitas nessas galerias mais distantes, vocês pegando o mapa, o que vai acontecer?
A gente está aqui, ó, mais ou menos nesse ponto 11. Mais ou menos não, a gente está exatamente nesse ponto 11, tá? Depois, o que acontece? Para fazer essa visita nessas galerias mais distantes, que estão fora dessa área central desses dois lagos aqui que estão em torno do ponto 11, tem que pegar esse carrinho. Para pegar esse carrinho, o que precisa? Precisa ir lá na recepção, trocar a pulseira, é uma outra pulseira que tem que pegar, e depois vai no ponto, nesses pontos rosa, que estão o início do pontilhado, estão vendo? E aí nesse início do pontilhado tem o carrinho esperando que leva para fazer essas visitações mais distantes, tá, gente? Eu acho que a ideia era essa. A gente faz então essa volta aqui nesses dois lagos aqui agora. Depois a gente vai 11 horas lá. Tem um monte de lanchonetes aí no mapa também, dá pra ver. Tem um restaurante que fica exatamente do lado do outro lado. A gente vai passar em frente a ele daqui a pouco, tá? Tem um restaurante e tem várias lanchonetes que estão indicadas aí no mapa também, tá bom? Porque a gente vai ficar aí só às 3 horas, então é legal vocês já se posicionarem com relação a essas lanchonetes. Inclusive tem uma lanchonete que é mais em conta aqui, que eu acho que é essa de tá aqui a letra D aqui de cachorro quente, tá? Que é uma lanchonete mais em conta, tá bom, gente? Só considerar que o menino lá na recepção pediu para que guardassem os volumes de comida, que não é permitido no parque. Então, como a gente já entrou, quando vocês forem parar, cuidado com o lixo, para não jogar lixo fora, tá? Jogar coisas por aí. Peguem a sacolinha, sentem no cantinho, aí não tem problema, tá bom? Vamos lá? A gente vai seguindo aquela Aí, fila. se não me engano, gente, é R$20, tá? Vocês têm que pagar a parte do ingresso, por isso vocês têm que trocar a pulseirinha. Não é ninguém obrigatório a pegar. O caminho que o carrinho faz, a gente pode fazer a pé, tá? É R$20 que vocês têm que ir lá na recepção, pagar e trocar por uma pulseira azul, tá? Mas dá pra fazer a pé tranquilamente. Eu acho que a gente pode ir aqui por cima, tá, gente?